Olá, meus amigos, salve Maria, causa de nossa alegria. Eu sou Thiago Múrcia, da Missão Jovens da Cruz, e viva Nossa Senhora, causa de nossa alegria, e viva Santa Teresa do Menino Jesus. Estou muito feliz em poder trazer essa aula aqui para o nosso canal, para que possamos juntos crescer no nosso caminho espiritual, com a intercessão de Santa Teresinha, que quer, na verdade, realizar esses grandes milagres, as nossas conversões. Santa Teresinha, ela tem esse grande poder intercessor de transformar as almas, de converter os hereges e também de nos colocar nas vias da humildade e da pequenez, pois só na via da pequenez nós experimentaremos do amor misericordioso de Deus e assim podemos deixar que a graça cresça em nós. Nós utilizaremos aqui duas bibliografias. Primeiro, a História de uma Alma, que é a autobiografia, de Santa Teresa, na edição da Minha Biblioteca Católica. E também este livro que é muito indicado para quem quer começar o estudo de Santa Teresa, que é o livro Teu Amor Cresceu Comigo, do Beato Frei Maria Eugênio, carmelita. O livro é Teu Amor Cresceu Comigo, Teresa de Lisieux, Gênio Espiritual. Então, esse livro ele trata muito bem sobre a introdução, a entrarmos no caminho de Santa Teresa. Irei utilizar, do Tratado da Verdadeira Devoção, mas aí é somente no último tópico, onde trataremos da similaridade da espiritualidade teresiana e a sua ligação com São Luís Maria Grignion de Montfort. Então vamos lá. Vamos fazer primeiro uma breve oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Glorioso São José, rogai por nós. Nosso anjo da guarda, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu vou tratar aqui 4 tópicos dentro dessa nossa aula e já quero expô-los aqui para você saber o caminho que nós iremos trilhar. Começarei então com, primeiro, uma breve biografia de Santa Teresinha, porque muitos dos que estão nos acompanhando no Instagram, por exemplo, e acredito que também chegarão aqui, ainda não conhecem, Santa Teresa, um pouquinho da sua história. Então é importante nós retratarmos, porém trataremos futuramente aqui dentro do canal e também em outros projetos, aprofundando na biografia de Santa Teresa e também na sua pequena via. Então começaremos com a biografia básica e dentro disso já trataremos da sua devoção mariana. Depois nós teremos sobre os falsos devotos e quebra de objeções quanto a Santa Teresinha e a pequena via. Depois tratarei sobre o que é em si a pequena via e, por fim, a ponte com a devoção mariana, certo? Então, esses 4 pontos que trataremos hoje. Eu quero começar trazendo, antes de contar um pouquinho sobre a sua história ou dizer qualquer coisa sobre Santa Teresa, eu quero trazer o que os papas, os santos padres trouxeram e exporam sobre Santa Teresa. Ela vive ali, a sua vida religiosa, a sua entrada no Carmelo, no papado de Leão XIII. Tanto que nós vamos tratar aqui no meio o seu encontro com o Papa Leão XIII. Depois do Papa Leão XIII vem São Pio X. Santa Teresa morre em 1897 e São Pio X ele assumiu o papado em 1903. Então foi um tempo muito curto, mas ele já tinha a devoção por Santa Teresa
E o Papa Pio X a chamou de a maior entre os santos modernos. Tá? Então, ponto. Né? Acho que aqui já temos muito a descobrir. Depois, Pio XI a chama de a estrela do seu pontificado. Ele que, antes de ser até bispo, já tinha a biografia como livro de cabeceira, né, a história de uma alma. Ele também a beatifica e canoniza. Então ele a chama de estrela do seu pontificado e tinha grande devoção por ela. Então, São Pio X, na ordem, né? Bento XV também trata sobre ela. Pio XI, Pio XII, São João XXIII, São Paulo VI, João Paulo I, fora do seu papado, né? Que foram de 33 dias, mas tratou sobre ela. O Papa Emérito Bento XVI, sobre os escritos de Santa Teresa, disse que a história de uma alma é um luminoso comentário do Evangelho plenamente vivido. Então ele trata a biografia de Santa Teresa como um evangelho luminoso, vivido, real, né, experimentado. E isso nós vamos tratar também durante a aula. Por fim, São João Paulo II a proclama como doutora da Igreja. E o Papa Francisco também, em 2019, revelou a sua devoção por Santa Teresa, dizendo que essa Teresa agora acompanha um idoso. E quero testemunhar isso. Quero dar testemunho porque ela me acompanhou e me acompanha a cada passo. Ensinou-me a dar os passos. Então, muitas objeções se há com Santa Teresinha. Muitos acham uma santa fraquinha, frufruzinha, até mesquinha ou monótona. Mas será que todos os papas que vieram depois da sua morte, que traziam devoção por ela, será que todos os papas estavam então errados ou tendo uma devoção por alguém desnecessário? Nós vamos ver que não, tá? Então, só um pouquinho sobre o que os santos padres trouxeram, para a gente poder então entrar já na biografia de Santa Teresa, já com se você tem alguma objeção ou algum pensamento assim de Santa Teresa, de que já se vá quebrando essas objeções e que a graça de Deus vá te tocando pela intercessão de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Então vamos lá. Santa Teresa, ela foi a 9ª e última filha do casal Martin, né? São Luís Martin e Santa Zélia. Eu tenho um livro também, História de uma Família, mas está emprestado para a Fer. Inclusive, Fer, obrigado, né, por ter me ajudado a montar a aula de hoje. Então, os pais de Santa Teresinha também são santos canonizados e eles tiveram então 9 filhos. 4, né, dos seus filhos faleceram ainda crianças e as outras 5, incluindo Santa Teresinha, foram religiosas. Leônia não foi religiosa carmelita, as outras 4 foram religiosas carmelitas, e tem então os frutos da família Martin são 5 religiosas, sendo uma doutora da igreja. E eles foram, São Luís e Santa Zélia foram grande homem, grande mulher. São Luís, ele foi muito contemplativo desde cedo, inclusive quis fazer a entrada na vida religiosa. E sobre ele, Santa Teresinha trata aqui no História de uma Alma. Ela diz assim: subíamos finalmente para rezar as orações da noite, ficando eu sempre ao lado de meu pai, e bastando-me olhar para ele para saber como rezam os santos. Me arrepiei inteiro só de imaginar, né, Santa Teresa dizendo que aprendia, né, via como os santos rezavam olhando para seu pai. Então, um homem de extrema piedade e que carregou a sua cruz até o fim da vida. Porque logo depois que Santa Teresa entra no Carmelo, ele sofre de problemas psiquiátricos, né, psicológicos, tendo alucinações, ficando trancado, armado dentro de casa. E as filhas sofrem de dentro do Carmelo,
né, sabendo da situação do seu pai, sem poder ir lá fazer algo de humano, né, assim mesmo. E Santa Teresinha, né, relata que o seu coração foi transpassado por uma espada, né, vendo o seu pai sofrendo tudo isso, né, depois ficando num asilo sozinho. Então o homem carregou a sua cruz com dignidade até o fim, honrando a sua hombridade, e as suas filhas cumprindo o seu papel de vida religiosa também, confiando totalmente no Senhor. E também Santa Zélia, né, foi uma grande mulher. Deixa eu me localizar aqui. Tanto que ela sofreu muito, né? Santa Zélia sofreu muito, ao ponto de dizer que não temia o purgatório devido ao tanto de sofrimento que teve também nessa vida. Então, uma mulher que aprendeu e soube sofrer. E isso gerou, né, a santidade dos pais cooperou para a santidade da filha, da qual foi de uma pureza ímpar. Tanto que Santa Teresinha nunca pecou mortalmente, né? Ela nunca pecou de forma grave, e a sua pureza é muito clara nos seus escritos. Aqui, na edição da minha Biblioteca Católica, na página 107, no capítulo 5º. Opa, uma das luzes apagou aqui. Da qual Santa Teresa diz assim: ainda não sabia por experiência pessoal que tudo é puro para os que são puros. Que uma alma simples e reta em coisa nenhuma descobre malícia, porque esta só existe nos corações maculados e não nos objetos insensíveis. E ela reza aqui a São José como pai e protetor das virgens. Então ela trata sobre a pureza de uma forma muito clara, de uma forma muito dócil, em todas as suas orações. Nós vemos que ela era uma grande esposa de Cristo, de uma pureza, assim, como a transparência de uma água, né? Como uma gota transparente da qual resplandece a misericórdia do Senhor. Santa Teresa é a santa da pureza, da inocência, de uma santa inocência. No último capítulo eu vou repetir, mas ela era tão pura, tão inocente e tão humilde, né, nesse sentido, que queria até mesmo fazer obras a Deus, escondidas de Deus, sem que Deus soubesse que fosse ela. Então nós vemos que isso não por falsa humildade ou por qualquer outra coisa, mas por pureza, por graça divina. Então, quando Santa Teresa tinha 4 anos, Santa Zélia falece, ela morre de câncer, e aí tudo se transforma na vida de Teresa, né? Então Teresa, que era muito alegre e expansiva, agora ela se torna tristonha e retraída. Ela chora e chora muito, e depois ela retrata, né, no manuscrito A, que ela chora e depois chora por ter chorado. Vocês acreditam que a lâmpada ficou tão quente que derreteu o suporte que era de plástico? Por isso que ela apagou, que ela parou de funcionar. Mas eu já tirei ela daqui para não correr nenhum perigo dela cair e quebrar também, que ela estava pendurada. Mas vamos lá retomar a nossa aula. Então, com o falecimento de sua mãe, Santa Teresinha ela escolhe Paulina como a sua, entre aspas, nova mãe. E quando ela era criança, ela diz a Paulina que tem o desejo de vida religiosa. E Paulina promete a ela que também o tem e a esperaria para entrar. Porém, ela não espera, ela entra antes, né? Porque Santa Teresa era bem mais nova. Mas Paulina não se lembrava dessa promessa, e isso fere profundamente a Santa Teresinha. Ela que já estava mais tristonha e retraída, ela cai doente de cama, né, devido a essa neurose, que é um nome tratado pelo Beato Frei Maria Eugênio, que muitos defendem, inclusive nós aqui da Missão Jovens da Cruz, que ele é o grande estudioso de Santa Teresa e a fonte mais segura para estudarmos. Ele que é carmelita, então ele já tem esse ponto a seu favor, né, por conhecer bem a ordem. E toda a espiritualidade de Santa Teresa está baseada em São João da Cruz
E o Beato Frei Maria Eugênio era um grande estudioso e um grande conhecedor de São João da Cruz. Né? Então ele trata nesses termos e tratam-se também, né, desses traumas psiquiátricos, da psique, né, do emocional de Santa Teresa, que ela fica doente devido a essas doenças emocionais mesmo. Então, quando Paulina vai para o Carmelo, Santa Teresa cai doente de cama mesmo, né? É tratado, né, no História de uma Alma, ela trata como uma estranha doença, né, que é essa neurose resultante da frustração, segundo o Beato Frei Maria Eugênio. Então, o seu pai São Luís fez a ela uma novena a Nossa Senhora das Vitórias. E aí é que acontece o famoso relato da qual Nossa Senhora sorriu para Santa Teresinha, né, que temos o título de Nossa Senhora do Sorriso. E ali ela é parcialmente curada. Então ela se levanta parcialmente curada, mas a cura a cura profunda e instantânea, né, que a graça de Deus foi derramada ali de forma especialíssima, foi no Natal de 1886, quando Santa Teresa tinha 13 anos. Ela havia sido um pouco mimada já por natureza. Então, por exemplo, se ela tirava um vaso ou regava uma planta e ninguém a agradecia, ela já chorava, né? Então ela tinha assim essas raízes mesmo de infantilidade. Recolher o vaso de flor, né? O exemplo que é tratado oficialmente. E ninguém agradecia, ela já chorava, mas ela recebe essa cura aos 13 anos. Essa cura que levou ao seu amadurecimento, certo? Então, voltando, né, só tratando do ponto da cura parcial com a Santíssima Virgem, já que estamos tratando da aula, né, da Santíssima Virgem com Santa Teresa, Santa Teresinha retrata que o demônio a confundia nessas suas dificuldades. Então, ela tinha essas dificuldades humanas já, nessas confusões humanas interiores, e o demônio, sabendo disso, usava, né, dessa fraqueza para maximizar o problema, chegando a ponto de deixá-la doente de cama. E aqui é impressionante como um sorriso da Santíssima Virgem foi o necessário para ali destruir a obra de Satanás, né, na vida de Santa Teresa enquanto criança ainda, né, que sofria essas tentações e essas intervenções demoníacas. Não estou falando aqui de possessão, não é nada disso, tá? Mas dessas confusões interiores, só para deixar bem frisado. Então, a Santíssima Virgem, ela desembaraça os nós interiores. E nos tempos em que vivemos, de tanta crise de identidade, confusão interior, dessas confusões emocionais, dessas doenças emocionais da qual vivemos no nosso século, então confiemos no sorriso da Santíssima Virgem para que ela também desembarace os nós da nossa alma, do nosso emocional e do nosso corpo físico também, porque nós somos uma completude. Então Santa Teresa, inclusive eu estou aqui com o ícone, deixa eu mostrar aqui o ícone que brilha, de Pentecostes, né? Porque foi na festa de Pentecostes, na solenidade de Pentecostes, que Santa Teresa conta a São Luís, e os dois choram, que ela conta que ela quer ir para o Carmelo. Mas ela não tinha idade. Ela tinha ali de 14 para 15 anos, né? E eles vão até primeiro ao padre, depois é direcionado ao bispo e por fim é levado ao Papa Leão XIII. E eles beijam os pés do Papa. Santa Teresa corre até o Papa. Depois, né, como não é o tema da aula, a gente pode se aprofundar em um outro dia. Mas ela pede ao Papa e tudo mais. E por fim, depois de um tempo, ela entra no Carmelo bem novinha, naquela época em que o Carmelo não admitia jovens abaixo de 21 anos. Então, mais um momento de graça da qual vive Santa Teresa. E entrando dentro da sua biografia na devoção mariana de Santa Teresa,
nós vemos a ela um grande sinal da devoção dos devotos da Santíssima Virgem, que é a submissão total à vontade de Deus. Um verdadeiro devoto é aquele que busca a Santíssima Virgem mais do que como intercessora, né? Não só como intercessora, mas como modelo para imitarmos e pedirmos suas virtudes. E vemos claramente a submissão total de Santa Teresa à vontade de Deus. Por exemplo, logo no começo, no capítulo 1 aqui do História de uma Alma, ela diz uma famosa frase que é: não quero ser santa pela metade. E continua: nem me assusta o ter que sofrer por vosso amor. Ela diz para Jesus: de uma só coisa tenho receio, é de ficar com a minha vontade. Tomai posse dela, Senhor. Senhor, que escolho tudo o que vós quiserdes. E aqui nós vemos uma jovenzinha de menos de 20 anos dizendo essas palavras. E como não nos recordarmos de Nossa Senhora dizendo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós podemos dizer que essa aqui é quase que uma oração mariana. Né? Senhor, eu não quero, eu tenho receio, eu não quero a minha vontade. Tomai posse dela. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Nós podemos rezar essas orações em união. A vida de Santa Teresa e a vida da Santíssima Virgem. Então, escolho tudo, faça-se em mim. Né? Então, é essa completude espiritual, essa união, melhor dizendo, essa união espiritual, da qual também Santo Anselmo diz, né, que a dignidade do intercessor completa a indignidade daquele que impede. Então, a Santíssima Virgem completa em Santa Teresa aquilo que lhe falta. Né? Claro que a Santíssima Virgem, para quem está começando não entende muito bem, está infinitamente acima de Santa Teresa, tá? Só para deixar claro, mas existe essa união espiritual. Então a submissão de Santa Teresa à Nossa Senhora levou também toda a família a crescer nessa devoção. E é muito lindo, por exemplo, quando ela diz, em setembro de 1897, ela diz: ó Maria, se eu fosse rainha do céu e vós fosseis Teresa, gostaria de ser Teresa para que fosseis a rainha do céu. Alguém que prefere a humilhação, alguém que prefere ser inferior, sabendo que a Santíssima Virgem seria a Santíssima Virgem. Olha o tamanho dessa humildade, dessa submissão. Nós estamos falando de uma jovenzinha aqui, de menos de 25 anos, né? Com 24 anos aqui, nesse abandono total. Que coisa linda de encher a alma de desejo de humildade. E ela diz na 13ª carta a Celina, a sua irmã, ela diz: muitas vezes eu me surpreendo a dizer à Santíssima Virgem: sabeis, ó minha mãe querida, que eu me julgo mais feliz do que vós? Eu vos tenho por mãe, e vós não tendes como eu uma Santa Virgem para amar. Um gênio espiritual, como bem retrata o Frei Maria Eugênio. É um amor à sua pequenez. E ela retrata isso até na música que nós temos, né, a partir do escrito dela, que ela diz: o que agrada a Deus é eu amar a minha pequenez. Por quê? Nós vamos entrar nisso na pequena via, né? Mas ela, amando a sua pequenez, ela sabe que, sendo pequena, poderá experimentar das misericórdias de Deus. E agora entramos então na segunda parte da nossa aula, que é sobre os falsos devotos e quebra de algumas objeções. Primeiro, a pequena via e a espiritualidade teresiana, ela é um caminho de abandono e renúncia, e não de relaxamento. Porque nós vamos já adentrar mais profundamente nisso, agora no próximo capítulo da aula. Porém, nós corremos esse grande risco de: Deus é tão misericordioso e tão bom, eu não vou nem fazer mais sacrifícios,
Eu ia rezar de joelho, mas hoje eu vou rezar deitado, porque Deus é bom. Calma lá, nós, no nosso caminho aí, nas primeiras moradas na qual queremos caminhar, no progresso inicial da nossa vida interior, precisamos desses sacrifícios, cada um dentro das suas realidades e etc. Mas a confiança não é o abandono da renúncia e do sacrifício, tá? A confiança é o abandono em Deus, cooperando, né? Diz Santo Agostinho que Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Então nós necessitamos dar o nosso passo dentro do nosso livre-arbítrio de decidir por Deus, tá? Segundo ponto, que na verdade é mais uma ignorância nossa, mas que é importante tratarmos, de que a pequena via não é somente fazer pequenas coisas, né? Eu escuto muitas vezes dizendo, como eu gosto da pequena via, que é só ficar fazendo as pequenas coisinhas e ali louvar a Deus. É claro que isso está dentro da espiritualidade do caminho da pequenez, mas a pequena via não é, assim, a pequena via é, não é fazer somente pequenas coisas. Ainda mais fazer pequenas coisas com grande orgulho, né? Então, nós vamos já explicar isso. Terceiro ponto, que Santa Teresa e sua espiritualidade são coisas infantis, no sentido de falta de maturidade. O processo, ele não tem nada de sentimentalista e nem de criancice, melhor dizendo, né? Porque é uma pequena infância espiritual, né? A gente pode tratar dessa forma, mas não é criancice. A pequena via é uma via dolorosa, tá? É uma via dolorosa. E Santa Teresa, ela é uma mulher correspondente a essa altura de crucifixão, de martírio. O Papa Pio XI disse, digo e mande dizer que talvez se tenha feito da espiritualidade de Santa Teresa, né, uma coisa insípida, aqui lê-se monótono ou sem graça. Mas essa espiritualidade é, na verdade, máscula e viril. Santa Teresa do Menino Jesus é um grande homem, cuja doutrina prega em absoluto a renúncia. E isso é coisa para grande homem, Como dizia Santa Teresa d'Ávila, né, na Espanha. Ela dizia para suas monjas, sejam hombres, firmes, resolutos neste sentido da virtude. Não é que eles são ideólogos de gênero, tá? Que fique claro aqui. Mas, então, é coisa para grandes homens essa experiência. Com essa força interior de renúncia, de abandono. E agora, por fim, vamos então entrar no que é em si a pequena via. Vou ser bem direto aqui nesse ponto, tá? E depois vamos explicando. A pequena via é a via da qual se utilizou Santa Teresinha para se chegar até Deus. Santa Teresa retrata o Beato Frei Maria Eugênio que ela tinha um conhecimento experimental muito grande do amor de Deus, da misericórdia divina. Então ela via Deus e esse amor como um oceano infinito de amor que quer se derramar sobre nós. Mas como experimentar disso? Esse foi o ponto da qual se deparou Santa Teresa. Ela via a imensidão do amor divino como um oceano a se mergulhar, mas como ela iria fazer este mergulho, experimentar da grande graça divina derramada sobre os nossos corações. Então, ela aqui escolhe, ela aprende na escola de São João da Cruz o caminho do nada, o caminho da pobreza. E aqui eu aconselho que você assista depois a aula de segunda-feira, que é dessa semana, que é Deus não resiste aos humildes, que eu tratei sobre a devoção mariana. E Santa Teresa, sabendo que Deus não resiste a uma alma que se apresenta diante dele com grande pobreza, ela se lança nesse caminho de pobreza. Uma criança, ela é extremamente pobre. Tudo que a criança tem foi dado pelos pais de graça, sem ela pagar nada. Somente pelo fato da criança existir,
Os pais já a amam, já se colocam à sua disposição. E Santa Teresa, ela escolhe este caminho. Ela é eleita por Deus, né, para viver neste caminho, que é de ser uma pobre criança que espera tudo do seu pai, que se abandona como uma criancinha, um bebê no berço, não pode fazer nada. Ela simplesmente espera que os pais venham, não é? E Santa Teresa escolhe este caminho, eu repito, não de relaxamento. Nós não somos um bebê no berço, tá? Que fique claro, você não é um bebê no berço. E não venha me dizer depois, eu amo tanto Santa Teresinha, porque, nós somos como um bebê no berço, né? Tudo bem, nós podemos fazer essa analogia para entendermos a sua espiritualidade, mas nós não somos um bebê no berço. Nós temos, como eu já disse, não vou ficar aqui repetindo, tá? Então, cuidado para não cair nessa falsa espiritualidade, nesse falso abandono de um romance fictício, quando na verdade a pequena via, ela é um caminho de trabalho e de vida real e concreta, não de romances ilusórios. Então Deus não resiste ao ver as mãos vazias, e é o que Santa Teresa faz. Na época da qual ela vivia, havia-se heresias ali instaladas, de, por exemplo, querer contar os seus méritos. Então, olha, Senhor, eu fiz aqui, eu rezei tantas vezes, fiz tantas comunhões, ame-me, Senhor, me ame, né? E Santa Teresa olha para aquilo indignada. E a comparação que nós podemos usar é que o homem que escolhe os seus próprios méritos, ele recebe gotas do Senhor. Então, Senhor, eu fiz tantas coisas, então Deus dá gotas. Mas quando nós nos abandonamos e escolhemos estar em Deus pelos méritos de Cristo e da Santíssima Virgem, é um oceano. Então olha a diferença, gotas e oceano. Quando nós escolhemos a nós mesmos, e até por fim ficaremos sem as gotas, quem escolhe a si mesmo e a sua vontade. Então é este caminho de diminuir de tamanho. Essa espiritualidade ela está baseada na porta estreita. Recordando que nosso Senhor disse que a porta é estreita e que não poderíamos passar por elas de mãos cheias, então a santa escolheu desprender-se de todos os seus bens. Escolheu o caminho do nada para alcançar o tudo. Fez-se pequenina, diminuiu de tamanho para passar por essa porta estreita. Esse diminuir de tamanho no caminho espiritual é como se nós imaginássemos que aqui é um teto e aqui temos uma escada. E a cada degrau que vamos subindo é necessário diminuir de tamanho. Até chegar ao ponto de, no último degrau, que está colado ali no teto, nós precisamos estar do tamanho de um grão de areia para passar ali por essa porta. A cada degrau que subimos, a nossa cabeça está mais perto do teto. Então temos que ir diminuindo para passar por essa porta. Esse é o caminho de Santa Teresa, o caminho de diminuir-se, de humilhar-se, de estar no último lugar, de obediência plena. E ela vive isso de forma, aí sim, dentro também das pequenas coisas. Por exemplo, quando Santa Teresa estava escrevendo, que ela escrevia muito, e tocava o sino do Carmelo, do convento, chamando para a refeição, para alguma oração, Santa Teresa ela parava de escrever a palavra no meio. Se ela estava ali no meio da letra, ela parava onde ela estava, largava, não sei se era pena ou caneta, mas ela larga e partia em busca de cumprir o seu dever. Então essa obediência cega, da qual também é uma frase muito famosa de Santa Teresa. Então, fazer-se pequena consiste em reconhecer que nada pode sem Deus, nem mesmo amá-lo. É vermos-nos pequenos e necessitados diante do Pai até para amá-lo. E aí, aqui vem também do nome, Santa Teresinha, abrasileirado, Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque ela lendo um caderno de anotações do Antigo Testamento, trazido por Celina para o Carmelo,
Ela lê em Provérbios capítulo 9, versículo 4, se alguém for pequenino, venha a mim. E a partir daí ela começa a assinar as suas cartas com a expressão, a bem pequena Teresa. E por isso se torna, no português do Brasil, Santa Teresinha. Interessante isso, né? E aqui está o centro da espiritualidade, então, da santa. Ela pensava tanto e via o tamanho do amor de Deus e quão pequeno eram os méritos dos homens. E muitas vezes nós chegamos a pensar, né? Eu sou tão ruim, tão pobre, tão miserável, tão desgraçado. Acho que nem Deus pode fazer algo por mim. Grande erro, né? Santa Teresinha diz que, inspirada pela luz divina, ela pensava exatamente o oposto. Ela dizia, felizmente você é pobre e por isso que vai receber muito. Saciou de bem os indigentes, reza Nossa Senhora no Magnificat. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados, diz Nosso Senhor no Sermão do Monte. E assim por diante. Então a primazia da vida de Santa Teresa era agradar a Deus em tudo o que fazia. E fazia tendo isso em vista. Fizesse o que for. Agradar a Deus, agradar a Deus, agradar a Deus. Ainda que ela escreve a Maria da Trindade. E se o bom Deus a quiser como uma fraca e incapaz criança? Você acha que terá menos merecimento? Ame sua incapacidade. Sua alma lucrará mais do que se sustentado pela graça, realizasse com entusiasmo coisas heróicas que encheriam seu coração de autossuficiência e orgulho. Então, quando ela escreve ame sua incapacidade, ela não está sendo sensacionalista, mas porque é uma verdade que ela aprendeu, né, a lidar com suas faltas e sabendo que assim, pela sua incapacidade, sendo fraco, Deus ali manifesta a sua força. Sendo fraca, né, Deus manifesta a sua força. Como diz São Paulo. São Paulo se sentia incapaz, então Deus diz, a minha graça te basta. E São Paulo diz, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Santa Teresa experimentou isso no ápice extremo. Então é melhor ser uma criança pequena e insegura do que ser um grande herói que cai no orgulho e na soberba. Esse é o amor de Santa Teresa por sua pequenez e por suas incapacidades que ela teve de aprender a lidar durante a vida. Ela escreve na correspondência 49. Peça para que eu possa permanecer sempre um pequeno grão de areia oculto aos olhos de qualquer coisa, somente visível para Jesus, e que possa sempre tornar-se menor, reduzido a nada. É este grão de areia da qual eu disse na escada, né? Santa Teresa queria ser um grão de areia e permanecer como um grão de areia desconhecido, conhecida somente aos olhos de Deus, e ainda queria fazer boas obras que Deus não soubesse que fosse ela quem fez. E na correspondência número 95 ela diz: reze para que o pobre grãozinho de areia possa continuar sempre no seu lugar. Isso quer dizer, estar debaixo dos pés de todos, que ninguém pense nele, que sua existência, por assim dizer, seja desconhecida. E aqui é uma ponte perfeita para a ligação com a Santíssima Virgem. São Luís, logo nas primeiras páginas do tratado, ele diz, eu já disse isso na aula de segunda-feira sobre a humildade, né, da qual eu já citei aqui, era tamanha a sua humildade que cá na terra não queria nada senão continuar desconhecida a si mesma e aos outros e ser conhecida apenas por Deus. Parece que nós estamos dizendo aqui de Santa Teresa também. Tamanha era a sua humildade que ela queria ser conhecida apenas por Deus. Mas é São Luís dizendo da Santíssima Virgem.
A igreja chama, de São Luís de alma mater, mãe escondida e desconhecida. Deus achou por bem escondê-la de quase todas as demais criaturas humanas em sua concepção, nascimento, mistérios, ressurreição e assunção. E aqui, quando, por exemplo, isso São Luís de Nossa Senhora, tá? Mas, por exemplo, quando Santa Teresinha morre, dizem sobre sua santidade, muitas dizem, se Teresa era santa, então todo mundo aqui é santa, né? Porque a sua santidade, ela era totalmente escondida. As que viviam ao seu lado nem desconfiavam do tamanho da sua santidade. Segundo São Pio X, uma das maiores santas dos tempos modernos. Quão grande escondimento! E a manifestação da santidade de Teresa se dá a partir da sua morte, quando ela aparece inclusive em trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Realiza grandes, enormes milagres por todo o mundo, e aí a sua santidade ela é revelada. E ela diz, quero passar o céu fazendo bem para cá, para esta terra. E é o que ela faz. Esses grandes milagres de Santa Teresa, eles duram por um tempo, mas logo cessam. Porque o grande milagre que Teresa quer fazer, como eu já disse, o grande milagre que Teresa quer fazer é a transformação das nossas almas, dos nossos corações, é a nossa conversão. E isso ela continua a fazer grandemente. Muitos são os testemunhos de sacerdotes, bispos, cardeais, papas, protestantes que se convertem à verdadeira fé. Muitos são os testemunhos de conversão através de Santa Teresa, de sua novena, por exemplo. Então nós vemos que o trabalho do caminho de Santa Teresa é um trabalho para alguém muito homem, muito homem. Então, aquela menina mimada, ela se torna uma grande mártir da caridade. Aquela menina chorona se torna uma montanha de virtudes. Existe um escrito que relatam sobre a parte médica do sofrimento de Teresa. Foi um grande martírio a sua tuberculose. Foi um grande martírio. Então aquela pequena menina se torna uma mulher crucificada espiritualmente. Ela começa a sua caminhada como Santa Teresa do Menino Jesus e a termina como Santa Teresa da Sagrada Face. Esse é o trabalho da graça de Deus em Teresa, levá-la de uma criança indefesa a uma mártir do amor. E dizia ela, quisera morrer em um campo de batalha pela defesa da Igreja. E num tempo onde temos grande necessidade de exposição, os grandes deste mundo, os ricos desse mundo, ganhem dinheiro infinito vendendo seu produto pela internet. Num mundo de grandes, de orgulhosos, de soberbos, corajoso é aquele que busca, que escolhe uma vida escondida em Cristo. Eis o segredo da santidade: apequenar-se para que Deus cresça em nós. Crescermos nas 3 virtudes que regem essa experiência: na fé, na confiança, na esperança, na confiança, e na caridade, na confiança. Eis então a ligação, a vida de Santa Teresa junto da Santíssima Virgem. É muito interessante como praticamente até se confundem, né? Pegando trechos do tratado e lendo, podemos ali imaginar Teresa. Tamanha foi a sua configuração, a face e as virtudes da Santíssima Virgem. E que Nossa Senhora, que tem a missão que foi dada por Deus de formar os santos, também nos transfigure interiormente.
também nos transforme interiormente, nos transformando em montanhas de virtudes, não para o nosso engrandecimento, mas porque é esta a vontade de Deus. Diz em 1 Tessalonicenses, a vontade de Deus é a vossa santificação. E quando abraçamos a vontade de Deus, estamos abraçando então um ardente desejo e um ardente caminho de santidade. E que a pequena via possa ser também uma escola para nós, homens do século XXI. Obrigado por estar até aqui, por assistir e estudar conosco. E eu faço 2 pedidos a você. Primeiro, que você inscreva-se em nosso canal e siga-nos nas nossas redes sociais para acompanhar nosso trabalho. E também nós temos o nosso site com mais de 300 artigos já publicados para você também poder estudar e crescer na fé. E por fim, te peço para você compartilhar esse vídeo com outros amigos, para que possamos, a pedido do Papa Pio XI, possamos propagar a verdadeira devoção a Santa Teresa e a Pequena Via. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. São Luís e Santa Zélia Martã, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. E aqui, por exemplo, nesse quadro de Santa Teresa que nós temos aqui no escritório, nós vemos ela com o Santo Rosário também em mãos. Uma grande devota e amiga do Santíssimo Rosário da Santíssima Virgem.